Boa noite a todos. Nós estamos aqui no Centro Espírita Casa do Caminho, na cidade de Jataí, Goiás, na nossa atividade de reunião pública, que acontece toda sexta-feira, às 19h15. Que todos aqui sejam muito bem-vindos, que tenham uma boa noite e a nossa saudação também aos web rádio ouvintes, né, da Rádio Web Sintonia no Bem. A nossa gratidão pela oportunidade de trabalho na noite de hoje. Nós vamos iniciar esse momento com a nossa prece, conectando com os espíritos superiores, com os espíritos protetores, com aqueles companheiros que estão aqui também, espirituais, né, invisíveis, em busca desse trabalho. Conectando também com o protetor espiritual da nossa casa, São Vicente de Paulo. E do trabalho da noite de hoje, né, da sexta-feira, Eurípides Barçanufo. E é nessa proteção que vamos unir os nossos pensamentos em oração. Deus, nosso Pai, nos reunimos em seu nome, nesta casa, que acolhe os nossos corações. Que cada um aqui presente possa, nesse momento, sentir a presença de Deus e dos espíritos amigos nos corações. Assim como também rogamos aos rádio ouvintes esta mesma proteção. Rogamos também àqueles que não companheiros dessa casa, que não puderam estar aqui conosco, os nossos familiares, que estejam também participando deste banquete espiritual que ora se inicia. Nas bênçãos do Pai confiamos que teremos muitos aprendizados à luz da doutrina espírita na noite de hoje. Confiamos que cada um aqui estará recebendo o amparo e a proteção de acordo com os merecimentos. Em nossas orações iniciais, queremos envolver também todos aqueles que têm os nomes registrados nos livros de prece da nossa casa. Envolvemos também aqueles, Jesus, que em confiança pedem que oremos por eles. Que o Senhor possa encontrar cada um, vós bem sabeis quem são, e levar as nossas vibrações. Queremos ainda, Jesus, endereçar vibrações a todas as frentes de trabalho da Casa do Caminho, a Escola Caminho da Luz, a Sopa Fraterna Meimei, o grupo de Enxovalzinho Maria Dolores, os grupos de estudo, a Caravana São Vicente de Paulo, enfim, todas as atividades dessa casa, todos os trabalhadores, Jesus, nós envolvemos. Queremos tirar um momento também para endereçar vibrações aos amigos e entes queridos que partiram para a verdadeira vida, para o plano espiritual. Que eles possam também, neste momento, receber as nossas vibrações de amor e de estima. Enfim, também, Jesus, e finalizando, rogamos preces, endereçamos orações à nossa cidade, aos nossos dirigentes, aos nossos governantes,
tanto na esfera municipal, como estadual, como federal, que um círculo sagrado de luz envolva a nossa nação, de forma que a paz, o amor, a honestidade e o desejo de construir uma pátria melhor, fazendo jus ao título de coração do mundo e pátria do Evangelho ao nosso país, que seja uma realidade. Obrigada, Mestre, e sê conosco no hoje e no sempre das nossas vidas. E que assim seja. Que todos possam ser muito bem-vindos. E hoje, às vésperas do Dia das Mães, escolhemos um tema bastante especial que está contido no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que diz: honra teu pai e tua mãe. E é um capítulo especial porque que Kardec, nos trouxe bastante estímulo para que a gente não deixar passar em branco, não a data, mas o nosso compromisso de amor e de honra com aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui na Terra. Nós sabemos, nós que somos vinculados à doutrina espírita, que é uma doutrina reencarnacionista, nós sabemos da importância que é ter a oportunidade de reencarnar aqui na Terra. E sabemos também que para chegarmos aqui, precisamos daqueles que nos dão a oportunidade de vida. E esses são os nossos pais. O pai e a mãe. Às vezes, como a mãe, é aquela que nos carrega no ventre. Muitas vezes a gente, às vezes até olha mais um pouquinho para a mãe do que para o pai, Mas agora hoje nós vamos falar um pouquinho mais da mãe por conta da data que se aproxima. Mas é bom que a gente se lembre que os dois estão no mesmo nível de importância para nós, para chegarmos aqui na Terra. E essa oportunidade de evolução, que somente a experiência no corpo físico nos concede, é muito importante que saibamos, que possamos honrar aqueles que nos permitem chegar aqui. Então, honra o teu pai e tua mãe. O que é honrar? O que significa honrar? Honrar significa conferir honras. Significa dar crédito, exaltar merecimento, levar às alturas, glorificar. Tratar com respeito, reverenciar. Isso significa honrar. É importante que a gente comece a trabalhar o significado das palavras, Porque só no significado de honrar, nas várias possibilidades de interpretação, do significado de honrar, a gente já fica pensativo. Conferir honras.
acreditar, dar crédito, né? Exaltar, levar às alturas. Aí eu pergunto, como é que estamos nós nesse quesito honrar aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui? Como é que estamos? Como é que eu estou em relação à minha mãe? Aos pouquinhos, vamos refletindo sobre isso. Como que eu me sinto em relação a ela? Me sinto maior? Me sinto menor? Me sinto dono? Me sinto esquecido? Me sinto escravizado? Como é que eu me sinto em relação à minha mãe? Me sinto envergonhado com as atitudes? Tudo isso que eu falei já começa a dar uma distância do honrar, né? Já, se a gente se encaixou em alguma dessas colocações, né? A gente já percebe que está um pouquinho distante do honrar. Mas, dentro do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec começa falando, né, dos mandamentos. Sabe os mandamentos: não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometas fraudes, honra o teu pai e tua mãe. Honrarás o teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dará. Kardec ainda afirma que esse mandamento é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo. Porque nós não podemos amar ao próximo se nós não amarmos os nossos pais. Aqueles que nos deram oportunidade de estar aqui. Porque é muito bom, né, a gente fazer a caridade, fazer o bem, mas não podemos esquecer do dever de casa. E começa justamente com os nossos progenitores, aqueles que nos deram a vida. É onde nós vamos exercitar o nosso amor. É nós compreendermos que nós já demos certo de estar aqui. E compreendermos que antes de ser o nosso pai, de ser a nossa mãe, eles são seres humanos também em evolução, que têm suas dificuldades, que têm suas fraquezas, que às vezes ele teve condição só de nos dar a vida e não aguentou, né? Estar ali, presa a uma família e foi embora, tanto um como o outro, né? Com experiências difíceis. E o nosso papel, como espíritos em evolução, que estamos aqui buscando aprendizado na doutrina espírita, é compreender isso. Nós que somos cristãos também, que sabemos, né, de toda a trajetória do Cristo aqui na Terra, que nos estimulou a amar os nossos inimigos. Agora imagina qual seria a recomendação do Cristo em relação aos nossos pais.
é chegado o momento de sairmos das queixas. Porque minha mãe é assim, está custosa, você não sabe, você que não conhece minha mãe, meu pai, irresponsável. A gente arruma muitos rótulos, né? Desagradáveis para os nossos pais. Muitas vezes carregamos mágoas, até pelo aquele progenitor que faleceu, né? Que foi embora e te deixou pequeno e nos deixou pequeno, né? Tem casos assim, que a pessoa sofre tanto, porque fala, não, se minha mãe estivesse aqui, né? E às vezes a tarefa dela era só te deixar aqui na terra, né? Então, esse tema de hoje é um convite para olharmos para essa ferida, aproveitando o tempo, né? Para quê? Para a gente curar essa ferida, para aprendermos a piedade filial, né? Que é o primeiro tema aqui do capítulo 14, de aprendermos a sermos somente os filhos, não os juízes, os médicos, os professores dos nossos pais. O tema de hoje é um convite para isso. Para que aproveitemos este momento para sermos só os filhos. E a primeira coisa que nós, como somente os filhos, né, podemos fazer, é ter muita gratidão pela oportunidade de evolução que temos aqui nesse planeta Terra, através desse corpo, né? E através da reencarnação. Que recebemos, né, dos nossos pais. E aí, é outro aspecto também que a gente precisa de olhar, é reconhecer que os nossos pais, só por ter nos dado a vida, eles já têm o merecimento deles. Nós também, através das leituras e dos aprendizados, sabemos que nada acontece por acaso. Que nós temos um planejamento reencarnatório. Que as pessoas, né, que os laços que vamos formando, quando retornamos na Terra, né, tem os laços de afinidade, tem os laços de consanguinidade. Esses, né, são aqueles que nos convidam a exercitar o amor. E muitas vezes nós achamos que estamos no lugar errado. Que eu não tenho nada a ver com meu pai, nada a ver com a minha mãe. Que eu caí de paraquedas numa família. E nós sabemos que tudo tem um propósito. E é justamente esse o diferencial da doutrina espírita. Nesse processo, né? Nessa jornada de autoconhecimento. Porque ela nos dá a certeza de que não estamos aqui por acaso. Que as pessoas que estão vinculadas a nós, pelos laços da consanguinidade, são aquelas necessárias para a nossa evolução. Sabemos a característica do planeta que ora habitamos. Portanto, temos condição de saber o nosso nível de evolução,
já que estamos num planeta de prova e expiação. Então, esses esclarecimentos, né, essas verdades que podemos, né, vislumbrar a partir da doutrina espírita, nos dá a condição de exercer o nosso papel de filhos, né, e de honrar os nossos pais com bastante maestria. Basta que tenhamos olhos de ver. Nós aqui já não temos condições mais de culpar os nossos fracassos, as nossas derrotas, de colocar, né, culpa nos nossos genitores, né? Não temos. Por quê? Porque às vezes, né, na adolescência, na rebeldia ali da adolescência, né, ele fala, não, isso é por causa da minha mãe que é assim, meu pai que é assado, né? É a revolta que a gente carrega. Mas a doutrina espírita também nos ajuda muito nisso, com o esclarecimento do livre-arbítrio, mostrando que tudo que nos acontece é fruto das nossas escolhas. Que o espírito, ele é herdeiro de si mesmo. Nas obras, né, de André Luiz, quantas explicações nós temos sobre o processo reencarnatório, sobre o planejamento reencarnatório, sobre o papel dos pais, né, nesse processo, nessa transição. Para quem tiver curiosidade, né, no Missionários Mensageiros ou Missionários da Luz? Missionários da Luz, deu uma falha na memória aqui. A reencarnação de Segismundo, né? Quem quiser fazer a pesquisa, mas um dia eu quero trazer essa palestra aqui, essa conversa, né? Não vamos falar em palestra, essa conversa aqui, para nós percebermos juntos. Mas quem ficou curioso, vai lá e dá uma estudadinha, né? O processo reencarnatório, a movimentação da espiritualidade para colocar no seio de uma família um espírito que tem ali dificuldade com o pai, né? E que precisa muito da oportunidade. Então é muita gratidão para nós, né, estarmos nessa doutrina que nos dá a chance de exercitar esse honrar pai e mãe de uma maneira consciente, sabendo que nós estamos fazendo isso, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque temos que ser bonzinhos, e que não é porque Deus castiga, que honrar pai e mãe é um compromisso nosso, é um exercício de gratidão que temos que abraçar para com aqueles que nos deram a oportunidade de estar aqui. Por piores, por mais horríveis que sejam as nossas histórias, as histórias deles, que eles também, quem somos nós, né, para achar que eles estão aqui nessa terra só em função de ser os nossos pais. Eles também estão vindo de lá, né, com os processos deles, e que são grandes também. E saiba que todos nós temos o pai certo e a mãe certa para a nossa necessidade. E tem mais. Nós só crescemos a partir das falhas dos nossos pais. Pais perfeitos, né, não criam filhos fortes.
É nas imperfeições dos nossos pais é que nós saímos, né, da nossa zona de conforto, corremos atrás. Muitas vezes é até pela raiva mesmo, né? Olha uma criança que é muito protegida, né? Qualquer coisinha adoece, é tanta coisa, né? Então nós temos, os nossos pais são perfeitos para nós. Os necessários para esse momento da jornada. Mesmo que eu não tenha tido contato, mesmo que ele nunca ajudou minha mãe. Muitas vezes, né, nós pegamos as dores de um dos genitores, né? E julgamos o outro, né? A gente entra na guerra. Aqui, quando a gente trabalha com crianças, a gente percebe muito isso. As crianças, né, sendo usadas, e a gente se vê também, né? Ali naquele processo, principalmente nos processos de separação. O quanto, né, as crianças tomam partido e fica ali guerreando, né? E a criança em si não tem nada com essa história dos adultos. É o cuidado que nós temos que ter também, nós adultos, né, que temos as nossas famílias, nas nossas desavenças ou nos nossos desafetos, né, com os nossos companheiros, porque não estamos livres disso, né? Nas separações, nos divórcios. A não ser tendencioso, né, e querer que o filho, né, tome partido de algum. E se nós fomos aqueles que tomamos partido na separação dos nossos pais, caso aconteça, caso tenha esse caso aqui, né, que nós possamos olhar para isso e reverter essa situação. Às vezes é difícil ir lá, né, fazer uma retratação. Começa nas orações, começa abrandando o coração, começa compreendendo que pais não são perfeitos. Depois que nós somos pais também, né, muda muito o nosso conceito em relação aos nossos pais, né? A gente aprende mais um pouquinho. E assim nós vamos conduzindo. E o Kardec fala muito de piedade filial. A piedade filial é reverenciar os pais e assisti-los sempre, numa demonstração de afeto e gratidão. E às vezes, nós confundimos demonstrar afeto e gratidão com ajudar na alimentação, né, do pai, levar a cesta básica. Isso não significa que eu estou sendo grato. Mas não é para parar de levar, não. Quem ajuda os pais pode ajudar, tá? Mas é só porque, às vezes, nós nos escondemos nisso, né? Eu faço tudo para o meu pai e minha mãe, mas ele gosta só do meu irmão, que não faz nada. Mas, às vezes, aquele seu irmão que não faz nada, ele consegue ser somente o filho. E, às vezes, a gente ajuda, mas cobra uma postura. E amor não é cobrança. Amor está vinculado com afeto e gratidão. Tem também a piedade filial, né? Que às vezes a gente confunde com aquele auxílio de má vontade. Está longe de ser piedade filial. Confunde também quando a gente leva, né, o pai, a mãe para morar em casa, mas coloca onde dá certo e ainda exige, né, o trabalho deles em troca, né?
e dentro das suas exigências. Filho é danado para fazer isso, né? Minha mãe foi esperta, mudou logo, lá do fundo da minha casa. E depois a gente vai ver, né, ainda bem que aconteceu isso. A gente teve a oportunidade de organizar isso, né, mãe? Antes que fosse tarde. E eu já estava assim, bem brutinha, viu? Achando que ela tinha obrigação mesmo. E filho é danado. É difícil preencher um filho. Quem tem filhos aqui, levanta o dedo. É fácil preencher buraco de filho? Responde aí para a rádio escutar, é fácil? Não, né? E agora nós, né? E nós como filhos? Como é que está isso, né? Como é que estamos? Aí, Dia das Mães, a gente vai lá, compra um presentão, né? Porque sente culpado. Mas pode dar o presente para a mãe, não tem importância não. Vamos só pensar nisso, né? O que vai nesse presente? É minha culpa ou a minha afeição? A minha gratidão? Um bom teste para a gente fazer é se a gente conseguir, né, olhar amorosamente nos olhos dos nossos pais, da nossa mãe, né? Vamos pensar na mãe, que domingo está aí chegando, né? E a gente ter força, coragem e amor e afeto suficiente para dizer: muito obrigada por absolutamente tudo. Muito obrigada por você ser do jeitinho que você é. É bom para a gente pensar um pouquinho como é que está o nosso nível de cobrança. Nem vou falar do pai hoje, né? Vamos deixar para o Dia dos Pais. Porque mãe ainda parece que é mais fácil, né? Às vezes a gente tem as nossas dificuldades. Porque a energia feminina e a energia masculina, né? O mater e o pater nas nossas vidas. A mãe é aquela responsável, né? Por cultivar a vida, por nos gerar, dar vida, ter paciência para a hora certa. Manter, né, a vida no ventre. Então dá é com ela, né, que aprendemos a afeição, o amor. O pai não. O pai traz a decisão, a força, a coragem, o empurrão para a vida. Precisa da força do pai, né? E essa força do pai, a gente utiliza ela, mesmo que ele tenha sumido no mundo. Ali no ato de nascer, né? Aquele empurrão para a vida. Para sair ali fora, né? No parto. Ali não dá para ser só no afeto, tem que ter aquela força, aquela coragem, né? Para enfrentar. Isso é a energia do pai. Por isso que ele nos completa, né? Por isso que são essas duas energias, né? O masculino e o feminino, são energias que nos completam. Voltando, né? Aquele cuidado, né? Muitas vezes, o que nos impede também, outra alerta, né, que a gente pode fazer hoje, no honrar pai e mãe, nós pegamos o peso dos nossos pais, colocamos nas costas e deixamos de ser filhos.
Aí também é uma piedade, é uma dó, e nos coloca numa energia de eu posso mais do que você. Não funciona no relacionamento pai e filho, no relacionamento verdadeiro. Perante os nossos pais, nós somos os pequenos. Ah, mas meu irmão dá trabalho. Façamos oração para o nosso irmão difícil. Mas o pai e a mãe conseguem, né? Eles são os grandes. Muitas vezes a gente pega tudo aquilo ali, depois a gente quer em troca, né? A gente cobra. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu fiz aquilo. E aí desequilibra totalmente a relação. E aí a gente sai da honra. É uma ajuda, né? A gente fala, um amor distorcido. Quantas vezes, né, nós nos pegamos vivendo aquilo que nós criticávamos nos nossos pais, né? A gente fazendo igualzinho. Então são muitas reflexões, né, no honrar pai e mãe. E sabemos que os nossos pais, como credores de honra, consideração e respeito, a nossa tarefa é trabalhar para sermos somente os filhos que conseguem, nessa jornada, que recebeu como genitores, aqueles que foram os necessários para o momento evolutivo, atender o imperativo do decálogo, né? Honra o teu pai e tua mãe. Se nós, o nosso fracasso, né, existencial, está justamente na dificuldade de dar esse lugar de honra aos pais nos nossos corações. Por isso que em todas as terapias, em todos os psicólogos, né? Às vezes a gente vai fazer uma terapia. Como é que é o seu relacionamento com o seu pai? E com a sua mãe? A chave está aí. Tarefa de casa, daqui até domingo. Como é que eu estou em relação à minha mãe? Estou na posição de maior do que ela, de cobrador, de carente, de chefe, de professor. Se eu me encaixei em uma dessas, estou errado já. Não errado, né? Estou inadequado. Desnecessário, né, tia Andréia? Eu estou inadequado. Vamos começar a exercitar, né? Ser somente o filho. Os filhos que honra aqueles que nos deram a vida. Esse é o meu desejo. Para mim, para você, para nós. Que saibamos aplicar esse mandamento, honrar o teu pai e tua mãe. E temos condição para isso, já que fomos agraciados por essa doutrina que nos dá tantos esclarecimentos a respeito do nosso comportamento diante daqueles que nos deram a oportunidade de reencarnar. Que Jesus possa abençoar a cada um de nós. Que tenhamos uma boa noite. Agora, nós vamos convidar os médiuns para se posicionarem aqui no salão